14 de maio de 1948. O líder judeu David Ben-Gurion proclama em Tel Aviv o renascimento da nação de Israel, depois de 2000 anos de diáspora. Nesse dia, termina a luta para os judeus terem pátria e começa outra para mantê-la. A história do moderno Estado de Israel começou no século passado na Europa, com o nascimento do movimento sionista. O movimento pregava a criação de um país livre na Palestina, onde os judeus não sofressem discriminação. No início do século, com o aumento da perseguição no leste europeu, começou a migração de israelitas para a região. Depois da Primeira Guerra, a Liga das Nações entregou à Grã-Bretanha a administração da Palestina. Os ingleses tentaram manter um difícil equilíbrio entre árabes e judeus na ocupação do território. Após a Segunda Guerra, a Grã-Bretanha entregou o problema para as Nações Unidas. No final de 1947, uma resolução da ONU dividiu a Palestina em um Estado judeu e outro árabe. O Estado de Israel incluía os portos de Haifa e Tel Aviv e todo o vale e deserto do Negev. Aos árabes foi destinada a parte leste. Jerusalém ficaria sob administração da ONU. Os judeus ganharam sua terra prometida e iniciaram sua ocupação. Mas os árabes não aceitaram o novo Estado, onde eles eram a maioria da população. 5 países, Jordânia, Líbano, Síria, Egito e Iraque, se mobilizaram para liquidar Israel. A guerra durou até janeiro de 49. Os israelenses saíram vitoriosos e passaram a controlar 75% da Palestina, 1/3 a mais do que a ONU tinha destinado. 800 mil árabes fugiram de Israel e passaram as décadas seguintes fustigando os judeus. Na sucessão de guerras, os israelenses ampliaram ainda mais o seu território. Até que em 1993 foi anunciado um acordo na tentativa de estancar o banho de sangue. Israel concordou com o alto governo palestino nos territórios ocupados. E a Organização para a Libertação da Palestina reconheceu finalmente o Estado judeu. Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui e trouxe para vocês um vídeo que para mim é um dos vídeos que mais demonstra, um dos sinais mais fortes da segunda vinda de Cristo para buscar o seu povo escolhido. Hoje eu trago o 8º sinal, o renascimento da figueira, entre aspas, Israel ocupando o lugar central no mundo. O livro de Mateus, capítulo 24, versículos 32 a 34, diz: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Em Salmos, capítulo 90, versículo 10, diz que a duração da nossa vida é de apenas 70 anos. Meus amados irmãos, você que me escuta agora, Jesus veio inicialmente a este mundo como o descendente de Davi, que seria o Messias de Israel. Com a rejeição do povo judeu a Cristo, ele nos anos 70 depois de Cristo foram expulsos da Judéia e dispersos pelo mundo. Assim Jesus profetizou que um dos sinais que ele estaria retornando seria justamente o renascimento da nação de Israel, com o respectivo retorno do povo judeu para a sua terra. Isso aconteceu de fato após a Segunda Guerra Mundial, sendo que no dia 15 de maio de 1948 estava criado oficialmente o Estado de Israel. Jesus ainda disse que a geração que veria o renascimento de Israel não passaria sem que todos os sinais, inclusive o seu retorno, acontecesse. Mas sabemos que uma geração bíblica, conforme Salmo 90:10, são de apenas 70 anos judaicos, aproximadamente 69 anos gregorianos. Assim, essa geração está prevista para acabar no ano
de 2018, conforme o calendário gregoriano. A palavra de Deus diz que não somente Israel renasceria, mas que ocuparia um lugar central na história do mundo, conforme vemos em Zacarias 12, do 2 ao 3. Eis que porei a Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá. Quando do cerco contra Jerusalém, e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. E em Zacarias 12, versículo 9 diz, ele completa, e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Este, meus amados irmãos, é justamente o cenário que temos visto, em que todas as nações da terra têm voltado suas atenções para Israel, com o objetivo de riscar esta pequena e poderosa nação do mapa. Você que acompanhou este vídeo, você viu, no dia que Israel foi proclamado nação do mundo, exatamente no dia 15 de maio do ano de 1949. Precisamente, dia 15 de maio do ano de 2018, completará uma geração, ou seja, 70 anos. Está escrito que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Meus amados, trouxe para vocês mais um vídeo também. Esse vídeo relata-nos e nos mostra sobre o que eu acabei de falar para vocês, sobre a figueira, sobre o renascimento da figueira. Que Deus abençoe a cada um de vocês neste momento. Este foi o 8º sinal, e logo mais voltarei com o 9º sinal. E cada dia que passa, mais se aproxima a vida do nosso Cristo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, ele pediu: Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. Yo soy Jesucristo, Jesucristo hombre, Jesucristo hombre. Não quero que ninguém seja forçado a crer que sou quem digo que sou. Eu não tenho direito de negar a ordem de meu pai de revelar minha identidade. José Luiz de Jesus Miranda é Jesus Cristo homem. À primeira vista, um simples pregador, mas está à frente de um verdadeiro império. O fundador e líder do Ministério Internacional Crescendo em Graça se autoproclamou Jesus Cristo homem no ano 2000. E seus devotos o chamam assim porque, para eles, José Luiz de Jesus Miranda é capaz de fazer milagres. Não tenham medo quando ouvirem um barulho de batalhas ou notícias de guerras. O Iraque é cenário de ataques e atentados que provocam uma média de 25 mortes por dia. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. O
pesadelo continuou. Testemunhas ouviram 2 explosões no Pentágono, em Washington. 24 mil pessoas trabalhavam no prédio, que é a sede da inteligência e da defesa americanas. A suspeita, ainda não confirmada, é de que um avião teria se chocado contra o prédio. Militantes do grupo terrorista islâmico e civis palestinos foram às ruas do Oriente Médio comemorar a onda de ataques aos Estados Unidos. No passado, o Hamas já se responsabilizou por uma série de atentados suicidas em Israel. Para muitos militantes do grupo terrorista, morrer pela causa islâmica é uma honra. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. O tremor ocorreu nesta terça-feira na ilha de Bohol e, segundo a Agência Nacional de Catástrofes Naturais, o número de vítimas pode aumentar à medida que as equipes de emergência alcancem as áreas mais isoladas. The woman, a nursing auxiliary, worked at the hospital in Madrid, where 2 Ebola patients, both missionaries repatriated from Africa, 11 de março no Japão. A terra tremeu como nunca no país mais bem preparado do mundo para enfrentar terremotos. Mas a tecnologia não serviu para nada diante do tsunami que chegou logo depois. Viajando a 700 km por hora, as ondas gigantes arrasaram o nordeste do país. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Nossa, que isso, cara? Um bagulho louco, né, velho? Aquele bagulho de frente, como vem, né? É, olha só. Olha o ventinho frio. Vento frio, gelado. O impacto de um objeto celeste com a atmosfera do nosso planeta feriu quase 1000 pessoas no sul da Rússia e produziu imagens assustadoras nesta sexta-feira. Ainda não estava totalmente claro. Eram 9h20 da manhã em Chelyabinsk, no interior da Rússia. Madrugada no Brasil. Motoristas seguiam para o trabalho quando de repente notaram algo estranho. Uma grande bola de fogo cruza o céu. Ela é flagrada por muitas pessoas de diversos ângulos. Jesus afirmou também que antes de sua vinda, os falsos cristos e falsos profetas operariam sinais e prodígios. Observe neste vídeo a quantidade de pessoas se portando como cães em um culto, acreditando estarem possuídas do Espírito de Deus. Um pastor leva seus fiéis que estão em transe a comerem grama. Vimos que os sinais preditos por Cristo estão todos se cumprindo, indicando que em breve todo o mal do universo terá seu fim. Continue ouvindo a voz de Deus. Em breve, vamos contemplar Jesus vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.